Assim como as datas, os números também podem ser internacionalizados e formatados. Nessa aula, vamos aprender a utilizar a classe NumberFormat para formatar alguns números. Então, crie uma classe chamada número com o método main dentro dele. E inicialize uma variável double para representar o saldo de uma conta. A classe NumberFormat, ela também é uma classe abstrata. Isso significa que você não pode criar um new number format, mas ela oferece um método para recuperar uma instância dessa classe de formatação. Assim como a dateFormat oferece várias opções de instâncias para formatar suas datas de acordo com a sua necessidade, a NumberFormat também tem algumas opções de formatadores. A primeira delas é esse formatador genérico, que a gente recupera com o getInstance, para formatar um número qualquer. Então, vamos ver aqui o resultado da formatação desse nosso saldo, utilizando o formatador padrão. Então, aqui está. Ele formatou o número de acordo, né, com a minha localização default, que é o Brasil e português. Agora, nós também temos outras opções de formatadores. Então, essa aqui é a para número genérico. Mas você poderia querer formatar um número inteiro. Então, nós temos aqui o integer instance, que formata o número excluindo a parte fracionada. Então, essa aqui é a formatação padrão e essa aqui utilizando a instância para números inteiros. Além de números inteiros e números genéricos, então aqui nós temos os genéricos, aqui inteiros. Nós também podemos chamar uma instância utilizada para formatação de números percentuais. E aqui eu vou formatar, por exemplo, o número 0,25. E ele traz para a gente 25%. Perceba que ele já colocou o sinal de porcentagem para a gente. E, por fim, nós temos ainda a instância utilizada para formatação de moedas, que é a nossa current instance. Vamos ver aqui o resultado. Olha aí, ele trouxe aquele número com duas casas decimais e o símbolo da moeda brasileira. Então, tá aí. Ó. No número genérico, ele trouxe com 3 casas decimais. E com moeda, apenas 2, porque é o formato que no Brasil a gente mais costuma ver. Mas, por exemplo, se você estivesse no Japão, eles não têm o hábito de apresentar as casas decimais. Em alguns outros países, apresenta-se apenas a primeira casa decimal. Então, a localização interfere na formatação desses números. Tá? Uma coisa que podemos fazer aqui com esses formatadores é definir o número de casas decimais. Então, podemos aqui colocar set maximum fraction digits. E aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma casa decimal. Olha aqui o resultado. Mas eu poderia colocar aqui também 4 casas decimais, ou 3, por exemplo.
E aqui está o resultado. Então, a gente pode manipular, inclusive, esse número de casas decimais no processo de formatação. Agora, vamos trabalhar um pouco com internacionalização desses números. A gente já viu como é que funciona o objeto loqueio, já vimos aqui a formatação dos números para o Brasil. Agora, nós vamos internacionalizar esse número para os Estados Unidos, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos pegar esse mesmo número, mas agora, dentro da nossa instância, eu vou passar a localização que eu desejo. Então, locale.us, para a localização dos Estados Unidos. Vamos ver o resultado agora. Está aqui, ó. No Brasil, ele formatou a moeda para reais e nos Estados Unidos para o dólar americano. E vejam que o formato do número também mudou. No Brasil, a gente separa a parte fracionada com vírgula. Nos Estados Unidos, com ponto. Vamos apresentar ainda como é que a gente vê o número, por exemplo, na França. Olha aí, na França já é o euro, né? E o sinal vem no final do número. E o engraçado é que não existe aquele separador, nem vírgula e nem ponto, como nós temos no Brasil ou nos Estados Unidos. A separação aqui das milhares são feitas com espaço. E da mesma forma que nas datas você pode utilizar esses formatadores para formatar números e para converter números, para realizar o parser de um número, né? Aqui você também pode realizar esse tipo de conversão. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um novo formatador, number, format, get currency, instance, para ele pegar uma instância default, a instância do Brasil aqui, tá? E agora eu quero realizar um parser. Então, parser de um número no formato brasileiro, no formato de moeda brasileira. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, R$ 1.100,25. Ele consegue realizar esse tipo de conversão? Sim. Vamos ver aqui o resultado. Então, está aqui. Converteu aquela string em um valor double para a gente, né? Em um valor numérico, e eu imprimi aquele número aqui para a gente, 1.100,25. Então, aqui nós vimos o processo de conversão de valores. Então, é isso. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. E nos vemos na próxima aula. Até lá!